Você é o que consome. Se você consome porcaria, pensa porcaria. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora. Eu trabalhei muitos anos na indústria, trabalhei mais ou menos uns 10 anos na indústria de injeção plástica. Nós tínhamos injetoras, e essas injetoras, para quem não conhece, pesquisa injetora, injeção de plástico. Algumas dessas máquinas têm 8, 10 toneladas, são umas máquinas grandes de 8 metros, 10 metros de comprimento. E aí, como a gente não consegue conhecer todas as áreas dentro da empresa com profundidade, em alguns momentos eu tentava entender melhor o funcionamento. E aí, quando a gente comprou algumas injetoras, eu participei da instalação e eu estava conversando com um técnico. E aí eu comecei a observar como funcionava o mecanismo de lubrificação da injetora. Ele funcionava com umas mangueirinhas bem pequenininhas, assim, ó. Imagine um equipamento de 8 toneladas, quase 10 metros de comprimento, e a lubrificação era um tubinho, como se fosse uma veia dentro da injetora. E esse tubinho ele era acionado no painel eletrônico, então você apertava um botão e você gerava a lubrificação na máquina. De tempos em tempos você tinha que gerar a lubrificação. Além dessa lubrificação, que ela ia para todos os pistões, isso aqui tem a ver com consumo e tem a ver com finanças. Além de ir para todos os pistões e lubrificar as colunas e tudo que tinha dentro da máquina, tinha o óleo da máquina, que era cerca de 800 litros, as máquinas maiores, era bastante coisa. Cada compra ali de óleo era 5, 6 mil reais para você encher o tanque. E tinha outra lubrificação que eu não lembro exatamente para onde que era um potinho que você colocava atrás da máquina. A gente tinha até uma tabela que algumas vezes por semana tinha que ser trocada aquela lubrificação ali, aquele óleo. Se não trocasse, a máquina não funcionaria corretamente. Sempre quando eu vou falar sobre o corpo, e aí todo esse exemplo que eu trouxe, imagina que nós estamos falando de corpo humano, e eu costumo citar às vezes para o Ian, que é meu filho, que ele tem 6 anos, como que funciona o nosso corpo. Imagina que eu cheguei com essa máquina, uma máquina de 10 toneladas, 8 toneladas, 10 metros de comprimento, com um sistema todo complexo de funcionamento, com essas lubrificações, com todos esses pistões que faziam a lubrificação. Só que ao invés de eu colocar o fluido correto, inclusive se eu colocasse o óleo errado, que não era específico para aquela máquina, que muitas vezes eu tinha que comprar de São Paulo ou importar, ela dava problema. Imagine que eu coloco Coca-Cola ou eu coloco suco de caixinha, coloco um Tang ali, já que eu falei Coca-Cola, vou falar uma marca de suco, coloco um pouco de whisky, cerveja, Nescau, um achocolatado também, que achocolatado é gostoso. Coloco café e coloco um pouquinho de água, né? Porque tem que tomar água porque faz bem para a saúde. Quanto tempo você acha que essa máquina vai funcionar? Não vai funcionar. Aí fala, Rafa, mas você está indo ao extremo, você está falando de uma máquina injetora que é um equipamento super complexo e você está comparando com o corpo humano. O que que existe no mundo com maior complexidade do que o corpo humano? Não existe um equipamento criado pelo homem até hoje que seja mais complexo do que o corpo humano. Lógico que nós temos uma certa resistência para esses insumos ruins, mas aqui está o ponto do vídeo que eu quero trazer, que eu acho que a gente não se dá conta ao longo da vida por ser tão comum nós não fazermos dessa forma. E quando você olha de fora, para quem acompanha o canal sabe que eu trago uma série de vídeos, principalmente nesses comentados aqui, que eu falo muito sobre comportamento, sobre o corpo humano, como que a gente funciona, como que a gente pensa, como que a gente se distrai, o que que a gente faz para ter mais foco. Eu consigo observar, e aí quando a gente fala de riqueza, de resultado, de pessoas que são mais prósperas na vida, mais felizes, eu não estou falando daquela pessoa que mora na favela de baixa renda que é feliz. Eu sei que pode desagradar essa opinião, mas eu não consigo concordar com uma pessoa que mora na miséria é feliz. Ela suporta aquilo que ela está vivendo. Ela leva de um jeito lúdico a situação que ela está. Mas se ela pudesse estar numa situação melhor, com certeza ela gostaria de estar. E
As pessoas que estão num patamar diferente de prosperidade, de riqueza, não somente financeira, mas espiritual, de saúde, elas consomem produtos melhores. Não tem, é como se fosse água e óleo, uma coisa não mistura com a outra. Observe que todas as pessoas. Tem um vídeo até de um influencer famoso, não sei quem que é, não recordo, mas apareceu para mim esses dias na timeline. Ele fez uma sequência do gosto musical da pessoa conforme ela vai enriquecendo. Ela vai largando o funk, o sertanejo, ela vai indo para músicas, digamos assim, não melhores, que existe música boa em todos os ritmos, mas ela vai indo para algo mais culto, mais sofisticado, mais soft, porque esse é um comportamento natural e um comportamento esperado. É um resultado daquilo que você consome. Eu citei o exemplo no início da máquina para ficar muito claro o que acontece num equipamento industrial quando você não coloca o produto adequado. Pegue um carro, de novo, tô com cãibra na mão, eu fecho a mão aqui e me dá cãibra, ó, o dedo, não consigo abrir a mão. Pegue, pegue um carro, deixa eu colocar a mão aqui para não dar cãibra. Pegue um carro e ao invés de colocar gasolina nele, coloque Coca-Cola, coloque cerveja, abasteça, é bastante parecido os líquidos. Encha o seu tanque com cerveja, acelere o carro para ver se ele anda. Ele não vai ter um bom desempenho. Ele pode até andar uns quilômetros, mas não vai ter um bom desempenho. Ao longo do tempo, vai corroer o tanque, vai corroer o motor. É isso que nós temos que ter em mente caso a gente queira evoluir. E é por isso que as pessoas que evoluem, elas têm um consumo melhor, elas cuidam do consumo. Se você não está num momento de vida, se você não atravessa uma fase, se você não chegou onde você quer chegar, muito se deve pelo que você consome. Rafa, preciso mudar o que eu consumo para eu ser uma pessoa diferente? Sim, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você precisa mudar seus hábitos físicos, você precisa mudar o que você lê. Ah, Rafa, mas eu já leio. Muda o que você lê. Eu preciso mudar? Não, você não precisa fazer nada. Por isso que você é resultado do que você consome. Se você tem resultados ruins, você consome produtos ruins. Se você tem resultados bons, provavelmente você consome produtos bons. E aí, dentro desse consumo, eu venho um pouco para a área tecnológica, um pouco para a área de redes sociais. Quando eu falo de distração, quanto mais pessimista você é, mais essa crença ela vai enraizar dentro de você. E é uma tendência até que natural, conforme a gente vai ficando tão imerso dentro das redes sociais, a gente vai consumindo muita informação podre, muita informação sobre problemas no país, muita informação sobre desigualdade, sobre crimes, sobre assédios, sobre tudo que acontece. Nós vamos perdendo a esperança, nós vamos perdendo esse senso de coletividade, esse senso de humanidade, de querer o bem para o próximo. Eu não quero mais o bem para o próximo porque o próximo ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa má, ou eu seleciono quem é o próximo que eu quero bem. Eu quero o bem dos próximos que são iguais a mim, eu não quero um bem de coletividade. Aí você começa a ter essa visão pessimista sobre a vida, sobre o mundo, isso vai prejudicando a sua evolução, vai prejudicando o seu crescimento. A futilidade, ela ocupa o lugar do conhecimento. Muita gente acaba trocando um prazer imediato, uma leitura, uma boa conversa, um bom papo, uma boa viagem, por uma distração momentânea. E a gente sabe que essas distrações, isso que proporciona um prazer muito rápido para as pessoas, ele tende a ser fútil. Por que que o funk ele é tão criticado? Porque ele é uma música fútil. Eu sei que tem pessoas que podem discordar, mas ele é. Ele não traz, principalmente nas letras, bons comportamentos. Se você é uma pessoa que está querendo fazer o bem, está querendo praticar o bem, e eu acho que é por isso que nós temos muitas pessoas que ainda acreditam em doutrinas, ainda estão nas crenças religiosas, porque a tendência natural é que quando você pertence a uma crença, principalmente religiosa, é que você consuma coisas positivas. Então o funk trata de coisas negativas, ele trata de balada, de vida noturna, de bebida, de coisas que não fazem parte de um comportamento de uma pessoa que quer algo positivo,
que quer um crescimento na vida. Por isso que você acaba indo para coisas mais relaxadas. E aí existe também o estado de espírito, quando você ouve uma música calma e ouve uma música um pouco mais pesada, você acaba entrando. Eu comentei num vídeo aqui falando sobre a música eletrônica, que me deu vontade de ir para uma balada. Lógico que foi muito da memória que eu tinha, porque isso está dentro da minha memória, mas é uma música que te instiga a você querer fazer festa, a você querer curtir, a você querer uma vida diferente do que eu ficar deitado num sábado à noite na cama lendo um livro. Só que isso parte de escolhas. Você pode escolher. Às vezes o que a gente faz, a gente não se dá conta que a própria música ela influencia o nosso comportamento. Aonde a gente vai, aonde a gente come, o que que a gente, como a gente reage às coisas, tudo isso vai influenciar no nosso comportamento. Com isso, o prazer imediato, ele vai te tornar superficial. Você busca cada vez mais um prazer. Quando eu falei aqui da comida, e aí a música é muito parecido, tudo isso é uma busca de prazer. Nós vivemos por busca de prazer. Eu sempre falo aqui também do desafio 75 Days Hard que eu fiz, que eu tive que ficar 75 dias sem comer açúcar. Esse final de semana eu fui num restaurante, eu dei um gole no suco, eu não tomo mais suco, a única bebida que eu tomo hoje é água, café, eu tenho tomado, e leite, obviamente, e energético eu tomo, às vezes nas gravações, quando eu preciso do efeito da cafeína, para ficar mais pilhado, mais ligado, mas eu não tenho tomado suco, refrigerantes, eu tenho largado. E aí eu tomei, dei um gole no suco, extremamente doce, o meu paladar desacostumou a isso. Então eu não sinto mais prazer. Eu consegui retirar dentro da minha mente. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas as atitudes que a gente toma, elas são criadas dentro da nossa mente. Ela é um comportamento. Quando você executa várias vezes esse comportamento, ele se torna um hábito. Então eu tinha o comportamento de tomar bebidas açucaradas. Eu larguei esse comportamento. A partir do momento que eu largo esse comportamento, eu não desejo mais a bebida açucarada, ela deixa de ser um prazer para mim. O problema é que as pessoas elas não conseguem fazer essa desconexão, esse desligamento. Uma coisa está tão interligada que você não consegue mais retirar. E por que você não retira? Porque você precisa do prazer do açúcar. O açúcar, ele mexe muito no prazer, na dopamina. Por isso que as pessoas tomam a famosa coquinha, porque você precisa ter o prazer. Eu levei anos para largar. Eu queria largar a Coca-Cola e não conseguia. No desafio, que eu fiquei 75 dias, eu consegui. Foi quando eu realmente parei de tomar. Hoje eu não suporto mais o gosto do refrigerante. Então, a dopamina em excesso, ela vai esgotar a sua motivação. Todo esse prazer que você busca, seja no chocolate, no doce. Eu gravei uns 2 meses atrás um vídeo falando que eu tinha um chocolate aqui. E esse chocolate ainda tá aqui, ó. Tá na última fileira, mas tem mais ou menos uns 2 meses. Eu deixo para quando eu tiver vontade, mas eu tenho um controle. Isso não me gera dopamina. Eu não busco prazer no chocolate. O problema é que as pessoas, elas buscam prazer. E aí, quando você está buscando prazer nessas coisas mundanas, superficiais, você não aprendeu a ter prazer com coisas que realmente constroem algo positivo na sua vida, você vai ser cada vez mais uma pessoa fútil. Não tem outra situação, outro termo para falar isso. Eu costumo falar o termo medíocre, no sentido de ser mediano, é basicamente isso que uma pessoa que consome algo somente pela dopamina vai ser. E aí a gente se pergunta, tá, como fazer isso? Existe técnicas, existe possibilidade de fazer. Uma das técnicas é o desafio dos 75 dias, é você se privar. Eu acredito, principalmente em redes sociais, você se privar, você cortar do zero até você aprender a voltar a ter esse comportamento de uma forma muito mais controlada, ou pelo menos você ter a noção de que você está extrapolando nisso para você ter esse corte. O problema é que as pessoas elas não se dão conta disso. É por isso que eu estou falando sobre você é o que você consome, porque às vezes você está querendo ser uma pessoa, mas você não está encaminhando, você não tem nada que você faça. Você está colocando Coca-Cola dentro de uma injetora, dentro de uma máquina. Você está colocando X salada, X burger, Big Mac, Whopper e sei lá o que dentro de uma máquina, moendo ela e querendo que aquilo vire um produto que transforme aquilo em conhecimento e você seja uma pessoa próspera. Não vai ser.
As coisas não se conectam. E o vício começa com distração e termina com dependência. O vício e o hábito, eles são a mesma coisa. A diferença é que o vício é aquilo que te prejudica e o hábito é uma coisa que potencializa você. O que a gente deve fazer para criar melhores hábitos ou mudar hábitos? Você retira um hábito de um vício e troca por um hábito saudável. Por exemplo, eu quando estava largando as redes sociais e o celular, eu comecei a ler. Porque se eu não tivesse esse momento de leitura, eu provavelmente iria ficar no celular. Então você faz essa troca. O problema é que o vício ele vai começar com a distração porque você não percebe que você está fazendo. Você está só consumindo mais uma vez aquela rede social. Você está só consumindo mais uma vez um hamburguinho. Você está só consumindo cada vez mais, né, um joguinho ali. Você entrou, mas hoje foi só 10 reais que eu coloquei no joguinho aqui. Aos poucos isso vai virar uma dependência, porque o hábito ele depende de uma certa constância. A partir do momento que você faz várias vezes a mesma coisa, isso torna-se um hábito. O vício é a mesma coisa. Se você faz com uma certa frequência, isso vai se tornar um vício. E o problema é que o vício, ele começa de uma forma invisível e ele nos dá prazer, ele é satisfatório. O hábito não é satisfatório. Entende? Essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. É muito difícil a gente começar com um hábito, com algo bom, porque ele não é prazeroso. No longo prazo, quando a gente vislumbra o resultado, ele passa a ser prazeroso. Um exemplo que eu dou aqui é da academia. Ir para academia é muito ruim, mas eu chegar aos 40 anos saudável, podendo brincar com meu filho, me dá prazer. Então eu não vou para academia para ter músculo, eu vou para academia para ter uma condição de vida saudável. É essa a minha recompensa. A partir do momento que eu entendi que essa é a minha recompensa, eu vou para academia todos os dias. Eu não falto, eu dificilmente eu falto. O problema que eu acho que falta, e é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo para a gente fazer um ponto de conclusão, é que você precisa pensar melhor de uma forma deliberada nas atitudes que você vem tomando. E essas atitudes, basicamente, é o que você consome que se transforma em hábito ou vício. Dentro do livro, se não me engano, O Poder do Hábito, ele fala que nós somos um aglomerado de hábitos. Tudo que a gente faz é hábito. De alguma forma, surgiu como um hábito. Se você não pensar de uma forma organizada, eu quero ter esse comportamento, você vai ficar à deriva e aí não adianta você reclamar, porque o que você consome vai se refletir no que você é. Se você consome coisas boas, muito provavelmente você vai ser uma pessoa boa. Se você consome coisas ruins, infelizmente você vai ser uma pessoa ruim. É possível melhorar dentro da Start Grana. A gente fala sobre investimentos e eu falo muito sobre comportamento porque eu acredito que é o comportamento que vai moldar a pessoa, vai moldar o investidor. Você vai obter retornos bons dentro dos investimentos, tendo uma boa mentalidade. E tudo isso você aprende lá na Start Grana. O link está aqui na descrição, você pode clicar em qualquer lugar. É isso, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, fique à vontade. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever. Até a próxima. Tchau!